Vamos orar antes da gente começar a compartilhar a palavra de Deus nessa noite? Feche seus olhos. Senhor, nós te entregamos mais esse momento, ó Deus, que o Senhor seja glorificado através das nossas vidas, que a tua palavra, ó Deus, seja eficaz e penetre nos nossos corações, nos traga direção e nos traga apoio, conforto, motivação também, Senhor. Eu quero te pedir que o Senhor fale conosco e que o Senhor possa guiar também esse culto, assim como o Senhor já tem guiado desde o início. Em nome de Jesus, ó Deus, que eu te oro. Amém. Amém, meus irmãos. Como vocês viram aí, nós estamos continuando a série Paixão Contagiante. Se você estiver percebendo, agora nas últimas mensagens nós temos falado sobre evangelismo, sobre amor àqueles que ainda não conhecem a Cristo, sobre missões, sobre olhar para os que estão lá fora e ainda não conhecem a Deus, e olhar com um olhar de compaixão também. E hoje nós vamos continuar falando sobre isso. Abra sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 9. 1 Coríntios, capítulo 9. Abra sua Bíblia ou seu celular, né? Aquele que for acessar pelo celular. 1 Coríntios, capítulo 9. Nós vamos ler, por enquanto, do versículo 19 ao 23. Primeira Coríntios, capítulo 9, do 19 ao 23. Todo mundo achou? Diz assim: porque embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos, para ganhar o maior número possível de pessoas. Tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, e sim sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm a lei. Para com os fracos, tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser coparticipante dele. Amém. Esse texto é muito impactante, pelo menos para mim. As palavras de Paulo demonstram o empenho e a dedicação que ele tinha de cumprir a missão que Deus havia dado para ele. E quando eu fui estudar o contexto, né, o que Paulo estava falando antes desse versículo, qual assunto ele estava falando, é interessante. Ele está continuando no capítulo 9, um assunto do capítulo anterior, capítulo 8, e ele estava falando da liberdade cristã. Estava falando que nós somos livres por causa da graça, Cristo nos libertou, nós não precisamos ficar mais submissos a preceitos da lei que são incapazes de nos fazer mais espirituais ou mais santos. E ele começa a explicar sobre o que é essa liberdade em Cristo. E aí, no começo do capítulo 9, ele começa a ilustrar sobre o que é a liberdade, falando do exemplo dele mesmo. Ele expõe os direitos que ele tem como obreiro. Nós não vamos ler o começo do capítulo, mas é isso que Paulo está falando. Ele está falando que ele, como missionário, como pastor, como alguém chamado por Deus para pastorear a sua igreja, para pregar o evangelho, ele tinha alguns direitos. Por exemplo, ele diz que tinha o direito de ser sustentado pela igreja. No versículo 12 desse capítulo 9, ele diz assim, ó: se outros têm direito de ser sustentado por vocês, não o temos nós ainda mais? Mas nós nunca usamos desse direito. Ao contrário, suportamos tudo para não pôr obstáculo algum ao Evangelho de Cristo. Ele tinha direito de ser sustentado pela igreja, ele afirma. Ele tinha direito de ter uma esposa também. No versículo 5 ele diz assim: não temos nós o direito de levar conosco uma esposa crente, como fazem os outros apóstolos, os irmãos do Senhor e Pedro? Ele tinha direito de se casar, de ter uma família e ter uma esposa. Ele diz que é livre. No versículo 19, que a gente leu no começo, ele diz assim: eu sou livre de todos,
mas eu resolvi me fazer escravo ou servo de todos. Paulo, ele diz que eu tenho direitos, prerrogativas, só que eu escolhi não exigir nenhuma delas. Paulo, ele vai na contramão nossa, né? Nós vivemos no meio, numa cultura que nós estamos sempre cobrando os nossos direitos. Se nossos direitos não são atendidos, nós muitas vezes nos rebelamos, nos revoltamos, porque nós temos direitos. E eu até entendo como cidadãos quando nós queremos fazer assim e vamos atrás dos nossos direitos. Mas diante de Deus, muitas vezes é onde nós erramos. Queremos exigir de Deus algo que nós não temos direito. Mas Paulo, ele vai falar sobre isso. Eu tenho direitos. Só que o que ele também diz é que ele diz assim: mas eu escolhi não exigir nenhum deles. Eu tenho direitos, mas eu resolvi abrir mão de todos eles. Por que Paulo fez isso? E ele diz claramente, ele diz mais uma vez nos textos, ele diz que não queria colocar obstáculo algum à pregação do Evangelho. Ele fazia de tudo para não ser um obstáculo para a propagação do Evangelho. Por exemplo, se de alguma forma a igreja ter que sustentá-lo se tornava um obstáculo, ele dizia assim: não, então não precisa. Eu vou trabalhar e vou me sustentar para que esse obstáculo não exista. Ou melhor, em algumas outras situações, Paulo, ele até diz aqui para os Coríntios, que ele resolveu ser sustentado por irmãos de outras igrejas, de outros lugares. Em algumas igrejas de algumas cidades, Paulo fez assim. Ao invés de ser sustentado, ele trabalhou ou ele recebeu oferta de outros lugares. Não sei qual era o contexto, não sei se de alguma forma a igreja ter que sustentar ele, aquilo ia trazer problemas, mas Paulo escolheu, nessas situações, não ser sustentado, porque ele não queria ser obstáculo para o Evangelho. Ele não queria se privar de pregar, mas ele queria cumprir a sua missão. Enquanto para nós, a maioria de nós, trabalhar é um obstáculo para pregar o Evangelho, Paulo, ele não só trabalhava, como se sustentava, para que pudesse o Evangelho ser melhor propagado. Interessante você pensar sobre Paulo, como ele pensa diferente, como Cristo influenciou, como ele seguia Cristo, ao ponto de dizer assim: eu vou trabalhar para que eu não precise ser sustentado, para que eu possa pregar o Evangelho mais livremente. E nós fazemos às vezes o contrário, Porque trabalhamos, nós dizemos: eu não posso servir na igreja, eu não prego o Evangelho porque eu não tenho tempo, e alguns outros argumentos que a gente coloca nisso. Os objetivos de Paulo, eles eram bem claros: não criar obstáculo ao Evangelho e ganhar o maior número de pessoas para Cristo. Ele não estava preso a ninguém, mas ele resolveu voluntariamente servir a todos para ganhar alguns. É isso que movia o coração de Paulo: ganhar o maior número de pessoas possível. O maior objetivo da vida de Paulo era esse. Ele havia sido chamado pelo Senhor para pregar o Evangelho, e ele decidiu empenhar a vida inteira dele para alcançar esse propósito, para fazer isso. Daqui a pouco a gente vai falar mais um pouco sobre obstáculos, que nós às vezes colocamos no Evangelho, para pregar o Evangelho. Voltando ao texto que a gente começou a falar, quando a gente lê Paulo dizendo assim: eu me tornei judeu para com judeus, eu me tornei gentio para os que são gentios, eu me fiz de fraco para os que são fracos, forte para os que são fortes. A gente pode pensar assim: mas o que Paulo quer dizer com isso? Quer dizer que Paulo, ele era uma pessoa diferente a depender do lugar que ele estava? Ele era meio que um camaleão que eu estou aqui com os flamenguistas, eu vou ser flamenguista.
né? Eu estou aqui com os palmeirenses, você palmeirense. Eu estou aqui com os que são politicamente à esquerda, eu vou ser da esquerda. Aquelas pessoas, às vezes, que têm medo de serem repreendidas ou de discordarem dela e terminam se acomodando ao ambiente só para agradar os outros. Mas não era disso que Paulo estava falando. Paulo não estava dizendo que era uma pessoa falsa, que fingia ser alguém que não era. Paulo estava falando, e essa é uma lição muito preciosa para nós, para você, quando você for pregar a palavra de Deus, lá onde você está, na sua vizinhança, na sua escola, no seu trabalho, no meio da rua, onde for. Paulo, ele nos ensina que ele mudava a sua abordagem, o seu método de pregar o evangelho, dependendo da circunstância em que ele estava. Ele mudava a forma de expor a mensagem de Cristo nas diversas circunstâncias ou nos diversos tipos de pessoas que ele convivia, para que a mensagem do evangelho se tornasse acessível e compreensível a todas as pessoas. Ele queria também isso. Além dele não exigir dos direitos que ele tinha para pregar o evangelho, não queria botar obstáculos, ele não queria também que a mensagem que ele pregasse se tornasse difícil de compreender das pessoas. E você sabe que a gente às vezes com o nosso evangeliquez, nossas palavras tiradas da Bíblia, que muitas vezes as pessoas de fora nem entendem, nós parecemos uma tribo, um nicho que nós estamos ali só no nosso meio, só juntos dos nossos conhecidos, da nossa igreja, e nós não nos tornamos acessíveis, nossas palavras não são compreensíveis para as pessoas que estão lá fora. Alguém que nunca leu a Bíblia ou que conhece muito pouco sobre ela, será que ela vai entender quando você for expor a palavra de Deus para ela? Nós precisamos nos preocupar com isso. Paulo, ele adotou isso, olha. Quando ele pregava para judeus, por exemplo, os judeus que conheciam a lei por inteiro, conheciam as promessas de Deus do Messias, os judeus conheciam todos os profetas, o que eles haviam profetizados para acontecer. Paulo começava a pregar aos judeus falando do Velho Testamento, falando da lei, falando da promessa do Messias, citando os profetas, porque aquilo era claro para eles. Eles conheciam tudo aquilo. E ficava muito mais fácil das pessoas entenderem onde Paulo queria chegar. Mas, normalmente, Paulo pregava era para os não-judeus, que na Bíblia é chamado gentios. Todos aqueles que não eram judeus, os próprios judeus chamavam de gentios. Então, quando Paulo pregava para os gentios, ele tinha que usar ele não podia chegar falando da lei, né? A lei de Moisés diz isso, isso e aquilo. A pessoa ia dizer para ele: quem é Moisés? Que lei é essa? As pessoas não conheciam isso. Então Paulo, ele tinha que pensar: como eu posso tornar compreensível essa mensagem para as pessoas que nunca ouviram falar da lei ou de Cristo? Um exemplo é quando Paulo prega lá no Areópago, está registrado lá no livro de Atos. Ele prega lá para uns intelectuais gregos. Era um local onde quem quisesse expor seu pensamento tinha, digamos assim, o palco era livre, era aberto, e ele podia lá fazer a sua homilia, a sua pregação, sua defesa das suas ideias. E Paulo chegou lá naquele lugar, eram intelectuais gregos que nunca tinham ouvido falar de Cristo, da lei, da criação, nem nada. Então Paulo, sabiamente, enquanto andava, conhecia aquela cidade lá em Atenas, ele viu que os atenienses, os gregos, eles eram muito religiosos. E aí Paulo vê altares para todos os tipos de Deus. E ele viu também um altar que tinha lá, ao Deus desconhecido. Eles estavam erguendo um altar para um Deus que eles nem conheciam. A primeira coisa que Paulo fala é isso: olha, eu estava vendo vocês e eu percebi que vocês são muito religiosos. E eu vi que vocês ergueram um altar ao Deus desconhecido. E ele começa dizendo: é a esse Deus que vocês não conhecem
que eu vim pregar a vocês. Ele fala da criação, fala das coisas que eram do convívio daqueles homens para pregar o evangelho, para pregar a salvação. E aí, mais uma vez, por que Paulo moldava a sua forma de apresentar a mensagem dependendo das circunstâncias? Olha só, Paulo ele não mudava a sua mensagem, a essência do evangelho de Cristo. Ele apenas moldava dependendo dos seus ouvintes. Ele fazia isso, mais uma vez, pelo mesmo motivo que ele decidiu abrir mão dos seus direitos. Ele não queria ser obstáculo ao evangelho e queria ganhar o máximo de pessoas possíveis. Eu peguei esse texto de 1 Coríntios 9, do 19 a 23, eu peguei ele na versão da Bíblia, a Mensagem. É uma paráfrase da Bíblia, mas muitas vezes comparar ela com a tradução da Bíblia vai nos ajudar a entender alguns textos que ele quer dizer. É uma tradução, digamos, contemporânea. Olha só como é que está esse texto de 1 Coríntios 9, do 19 a 23. Diz assim: ainda que eu seja livre das exigências e expectativas de todos, tornei-me um servo voluntário de todos para alcançar todo tipo de gente, religiosos, não religiosos, moralistas, libertinos, fracassados, desmoralizados, não importa. Não adoto o estilo de vida deles, mantenho o meu comportamento baseado em Cristo, mas entrei no mundo deles e compartilhei da realidade deles. Tornei-me servo em minha tentativa de levar alguns dos que eu encontrei pelo caminho para uma vida salva por Deus. Fiz tudo por causa da mensagem. Eu não queria apenas falar dela, eu queria estar nela. Olha como é que Paulo diz assim, ó, eu entrei no mundo deles. Sabe por que muitas vezes nós somos rejeitados, criticados por aqueles que não são evangélicos, não são cristãos? Porque nós nem sequer nos damos ao trabalho de compreender a vida que aquela pessoa tem. Por que ela pensa daquele jeito? Por que ela age daquele jeito? Nós muitas vezes nos apressamos para dizer, é pecado, está errado, Deus não se agrada, e também dizemos, vai para o inferno. Nossa mensagem muitas vezes é só mensagem de condenação. Nossa mensagem não tem nada a ver com o evangelho. O evangelho significa boas novas. Nós precisamos, se queremos fazer como Paulo, de alguma forma ganhar o máximo de pessoas possíveis, nós precisamos conhecer a realidade das pessoas. Nós precisamos entender como elas pensam, por que elas rejeitam a Cristo, o que aconteceu. Talvez elas possam ter sido ofendidas por pessoas que se dizem portadoras da mensagem do amor de Cristo. Nós não vamos deixar de pregar a mensagem de salvação, a necessidade de arrependimento, a necessidade de mudança de vida. Mas nós precisamos pregar, sim, o amor de Cristo para as pessoas. Ao invés de nos apressar para condená-las, nós precisamos primeiro nos apressar para amá-las, entendê-las e pregar o evangelho para elas. De uma forma que fique claro e compreensível na vida delas. É por isso que uma das melhores formas de se pregar o evangelho, além das palavras, é nosso testemunho de vida. Porque às vezes, você imagina só, um livro como a Bíblia que foi escrita há milhares de séculos atrás. Não é à toa que um pastor, alguém que que vai ensinar a palavra, precisa estudar, né? Eu estudei 4 anos para compreender algumas coisas da Bíblia, né? Você imagina, a Bíblia foi escrita em outro contexto, em outra cultura, em outra forma de pensar. Não podemos simplesmente pegar e aplicá-la exatamente como está escrito. Nós vamos correr um sério risco de nos equivocarmos e pregarmos heresias. Nós precisamos compreendê-la, entender a mensagem, e nós precisamos entender como essa mensagem vai se aplicar
ao mundo de hoje, com as pessoas de hoje, com as dificuldades, com os problemas, com as lutas de hoje. Assim nós podemos fazer como Paulo. Ganhar o máximo de pessoas possível. Jesus, o nosso mestre, Jesus também adotou um modelo flexível quando ele abordava, quando ele pregava sua mensagem. Olha só que interessante. Para Nicodemos, Nicodemos era um doutor da lei, um grande conhecedor da palavra. Jesus disse para ele assim: você precisa nascer de novo. Se você não nascer da água e do Espírito, você não pode ver o reino de Deus. Foi para Nicodemos que ele disse que ele precisava nascer novamente. E aí ele diz assim: como é que eu posso nascer de novo, sendo velho, sendo grande? Eu posso voltar para a barriga da minha mãe? Jesus estava falando do outro tipo de nascimento, nascimento espiritual. Para Nicodemos, que era um grande conhecedor da lei, Jesus não se importou em deixar algumas dúvidas nele, porque ele sabia que Nicodemos era capaz de entender o que aquilo significava. Para Zaqueu, Zaqueu era um publicano. Ele era considerado um traidor da pátria, porque ele cobrava impostos do seu próprio povo para entregar aos dominadores romanos. Então, Zaqueu ele era odiado pelos seus compatriotas. Ele era rejeitado. Jesus sabia disso. Jesus chegou para Zaqueu e disse assim: hoje eu vou comer na sua casa. Para o judeu, comer com alguém, na casa de alguém, era o mesmo que compartilhar toda a sua vida com ele. Inclusive, preconceituosamente, alguns judeus nem comiam com gentios, porque achavam que poderiam se contaminar. E aí Jesus chega e diz assim: eu vou comer com essa pessoa aí que vocês rejeitam, que vocês odeiam. Jesus tinha diferentes abordagens para diferentes pessoas. Para a mulher samaritana, Jesus sabia que ela também era excluída na sua cidade. Jesus sabia que uma mulher que havia se casado 7 vezes, e inclusive o último que ela estava não era nem marido dela, sabia como essa pessoa tinha sede no seu coração, quanto existia um vazio que fazia ela procurar nos relacionamentos, mas é uma forma de se preencher. Jesus disse assim: eu vou lhe dar uma água que vai matar a sua sede. Olha só, que forma maravilhosa de você apresentar a mensagem. Quando você entende o que aquela pessoa precisa. Qual a resposta que o Evangelho pode dar àquela necessidade? E é isso que nós vamos apresentar às pessoas. Jesus fazia assim. Paulo fazia assim, nós precisamos fazer assim. Na nossa igreja, na IBR, nós queremos fazer o que eu vou chamar aqui, inventei agora, uma correção de curso. Nós queremos que cada membro da nossa igreja se torne um evangelizador e um ganhador de alma. Não importa se você acha que você é ruim de evangelizar. Eu vou dizer logo para vocês, eu me acho uma pessoa ruim de evangelizar. Eu cresci na igreja desde os 8 anos de idade. Tudo que eu conheço de mais profundo é a igreja. Eu não conheço muitas das coisas que as pessoas que não são da igreja experimentaram. Não experimentei muitas delas. Então, eu tenho às vezes dificuldade de apresentar o evangelho para as pessoas. Até porque teve uma época em que ser cristão, ser crente, né? Ser crente era assim: você se torna crente, você não vai se misturar com o mundo. Você não pode ter amigos no mundo, você não pode andar muito com essas pessoas, porque você vai se contaminar. Então eu cresci quase sem amigos fora da igreja. E também sem essa habilidade de conversar, de entender o que as pessoas estão passando. Então eu começo falando para você isso. Eu sou uma pessoa que tem dificuldade de evangelizar. Mas sabe o que eu aprendi sobre mim mesmo? Depois que um dia eu decidi que agora eu quero influenciar as pessoas, não quero ficar vivendo só dentro da igreja, na minha realidade. Eu quero influenciar as pessoas que estão lá fora, porque Deus disse que eu preciso ser luz, que eu sou sal.
Se eu não tiver, se o sabor não puder ser passado para as pessoas, não vai fazer sentido o sal existir. Se a luz for guardada, escondida, não faz sentido ela existir. Então, se eu não for influenciador, não levar a mensagem para as pessoas lá fora, não vai acontecer. Quando eu me toquei dessa realidade sobre mim mesmo, eu comecei a investir nas pessoas que eu conhecia. Qual era o lugar que eu poderia investir na vida, conhecer pessoas que não são cristãs? Lá no meu trabalho. Era o lugar que eu passava mais tempo fora da igreja. Então, eu comecei a investir lá no meu trabalho. E eu percebi que ganhar pessoas para Cristo, levar pessoas a ter um encontro com Cristo, não tem a ver com habilidades oratórias, não tem a ver com conhecimento bíblico, não tem a ver com qualquer outra coisa que você está pensando aí, que é o seu obstáculo para você pregar a palavra. Tem a ver com amor para com aquele que não conhece a Cristo. Tem a ver com amor para com aquele que deu a você essa missão de levar o Evangelho. É o que nos falta quando nós não cumprimos nossa missão. E eu posso dizer, eu aprendi na minha vida, porque eu percebi que os meus motivos, na verdade, eram desculpas. Nós queremos nos tornar uma igreja focada na missão mais importante que Jesus nos deixou, fazer discípulos. Se você tivesse que dizer qual foi a coisa mais importante que Jesus nos disse para fazer, de todas que você imaginar. Hoje em dia, a igreja, nós temos muitos ministérios e muita criatividade, muitos talentos, muitas pessoas dedicadas que organizam, que preparam muitas coisas maravilhosas para edificar a igreja. Mas eu vou dizer claramente, tudo isso pode ser descartado, tudo isso pode ser colocado como algo secundário, se sobrar a única missão, o único propósito que a igreja tem para existir: fazer discípulos. Aí sim, todas as atividades que nós fizermos, seja retiro, seja evento, seja festa, seja qualquer coisa que nós fazemos, cultos, escola bíblica, momentos de oração, precisam estar voltados para esse propósito maior que nós temos. E aí, pensando nisso, nesse foco que nós queremos ter nessa missão, de tornar cada membro da nossa igreja um ganhador de almas, porque Deus chamou todos nós para isso, nós já estamos fazendo mudanças aqui. Muitas delas ainda estão só nas reuniões de liderança, em outros momentos da igreja. Nós temos muitas mudanças propostas. E se você se sente tocado por essa mensagem, né, não é um apelo ainda, mas se você se sente tocado por essa mensagem, quer vir conosco nesse propósito de ser um ganhador de almas, fique atento ao que nós vamos trazer, ao que nós vamos propor. Nós temos novidades para os nossos pequenos grupos, nós temos novidades para a nossa escola bíblica, nós temos novidades para os nossos momentos de oração. Inclusive nós já começamos, nós já tivemos o despertar, o encontro de oração, que veio muita gente, mas muita gente também não veio, que nós vamos ter todo mês, com o propósito de buscar a Deus e sermos capacitados de levarmos a mensagem dele lá para fora. Todas as mudanças que nós vamos propor na igreja, e eu falo isso não só em meu nome, mas em nome dos outros pastores e da nossa liderança, tem um único propósito: ganhar o maior número de pessoas possível para Cristo. Então, talvez você vai se sentir um pouco desconfortável, porque você vai dizer assim: ah, mas eu gostava como acontecia dessa forma. Ah, mas eu estava acostumado quando a igreja fazia isso. Ah, mas eu acho que a igreja não devia deixar de fazer isso. Eu não quero deixar vocês preocupados não, viu? Não é isso. Eu só quero dizer que tudo que nós queremos fazer, ou todas as mudanças que nós queremos fazer, tem o propósito de ganhar pessoas para Cristo. Pense aí na sua vida hoje.
qual esforço você tem feito para ganhar pessoas? Levar as pessoas a ter um encontro com Deus? Nós falamos de Paulo aqui, né? Ele tinha direitos que ele abriu mão. Ele tinha formatos, formas de adaptação à mensagem, criatividade também com esse propósito. O esforço de Paulo era para ganhar pessoas. Você tem usado desculpas para não testemunhar de Cristo? Ou você tem procurado meios para evangelizar a Cristo? Quando eu penso nos motivos que nos impedem de nos dedicarmos à missão de fazer discípulo, talvez o seu seja falta de tempo. Talvez o seu seja falta de tempo. Você trabalha demais, você estuda demais, você está fazendo faculdade, está trabalhando o dia todo, você tem filhos pequenos, você está cansado de tanta coisa para fazer, e aí você diz, eu não tenho tempo, eu não posso. E eu vou dizer para você, essa é uma desculpa, porque por mais que você seja ocupado, eu tenho certeza que você tem contato com pelo menos uma pessoa todo dia que não conhece a Cristo. E aí você vai dizer assim, uma não, pastor, muitas eu tenho contato todo dia. Qual esforço você está fazendo para que essa pessoa conheça a Cristo? Você vê, o seu esforço não é para você, não é porque você quer poder depois dizer, eu estou pregando, eu estou ganhando, a igreja está crescendo. O seu esforço é pela pessoa, porque ela, se não tiver encontro com Cristo, o destino dela não é o céu. Você tem que pensar e olhar para ela. A necessidade que ela tem e como o Senhor colocou essa missão para você. Talvez, você pode dizer que está cansado também. Isso aí todo mundo está cansado hoje em dia, né? Você pode dizer que você se sente incapaz, você não é bom de pregar o Evangelho. É interessante quando a gente vai nesses momentos de pregação de porta em porta, né? Recentemente uma parte da juventude foi até Beneditino. E não dá para você se preparar para isso. Tipo assim, quando eu chegar lá eu vou ler isso, e aí eu vou falar desse texto. Você precisa realmente depender de Deus para que, quando você chega lá na casa da pessoa, ela lhe receber, você começar a conversar com ela e pedir para Deus lhe guiar e lhe dar uma oportunidade de falar de Cristo. E é interessante como isso flui naturalmente quando você tem um relacionamento com Cristo. Você está com Cristo, você conversa com Cristo todo dia, Ele fala com você, Ele responde, você lê a palavra dEle, alguma coisa você tem para dizer para alguém que não tem essa amizade com Cristo, né? Alguma coisa você tem para dizer. E essa experiência é muito boa, porque você começa a se sentir mais à vontade para compartilhar de Cristo para as outras pessoas. Às vezes a gente tem que nos forçar. Eu vou. Mas eu tenho vergonha. Não, então você chama 2 irmãos que não tenham vergonha, né? Não é sem vergonha, que não tenha vergonha disso, para ir com você. E aí você olha como é que eles estão falando, como é que eles estão compartilhando. Se você não tiver nada para falar, você depois eu vou orar. E assim, na verdade, a Bíblia diz que nós não devemos ter vergonha. Paulo disse isso também, não tenham vergonha do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação. Não tem outra forma tão poderosa para salvar as pessoas como a pregação do Evangelho. Talvez você ache que as pessoas não querem ouvir a pregação do Evangelho. Talvez tenham muitos evangélicos aí envergonhando o Evangelho e você acha que por isso as pessoas não querem ouvir. Mas eu vou dizer para você uma coisa. Dar um exemplo aqui. Quando alguém está doente e ela sofre por causa daquela doença, ela sabe que existe um remédio que pode trazer uma cura para aquela doença, ela quer aquilo, né?
Quando alguém não conhece a Cristo, e aí ela descobre, alguém vai dizer para ela assim, olha, esse vazio que você sente na sua alma, essa busca de propósito que você tem, quando isso entra no coração dela e ela entende, existe uma cura, né? Existe uma solução para esse meu desespero, essa falta de propósito que eu não encontro na minha vida, embora ela pareça ótima, embora eu tenha tudo que eu queira, mas ainda existe esse vazio que eu não consegui preencher com nada do que eu já experimentei, e eu continuo procurando sempre uma coisa nova. Se isso entrar no coração dela, e ela entender, existe uma solução, ela vai querer aquilo. Nós precisamos perceber que se o Evangelho é o poder, e esse poder não está se manifestando na vida das pessoas, talvez o problema esteja nos mensageiros dessa mensagem, dessa palavra. Não é a sua missão que tem que se adaptar à sua vida, mas é a sua vida que tem que se adaptar à sua missão. Olhe para Paulo, como foi que ele fez. Às vezes a gente está esperando isso. Quando eu sobrar um tempo, eu fizer tudo que eu tenho para fazer, aí isso vai sobrar o tempo, aí eu vou cumprir a minha missão. Não. É quando aparecer uma oportunidade, eu vou adaptar a minha vida, a minha rotina, as minhas ocupações para a missão que o Senhor me deu. Muitos de nós não conseguem cumprir a sua missão, porque às vezes nós queremos ser várias coisas, tentamos ser muitas coisas. Queremos ter uma carreira de sucesso, queremos ficar rico, queremos aproveitar a vida. Mas Jesus, quando Ele nos chamou para ser discípulo, Ele foi bem claro. Ele disse assim, quem quiser ganhar a sua vida vai perder. Mas quem perder a sua vida por mim, esse vai ganhá-la. Vai ser livre e vai ganhar a vida eterna. Eu não estou pregando, saia do seu emprego. Deixa a sua faculdade, que estudar não leva a lugar nenhum, né? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que nós queremos nos fazer bons em coisas demais, quando Deus nos chamou para ser só bons cristãos, bons discípulos. As outras coisas Ele vai acrescentar. Na verdade, eu não estou falando nem de uma troca, porque às vezes a gente teima em querer fazer assim com o Evangelho. Quanto mais eu sirvo, mais eu cumpro a minha missão, mais eu prego, mais o Senhor vai me dar, vai me abençoar, vai me retribuir. Sabe o que é o verdadeiro Evangelho? Não é essa troca. O verdadeiro Evangelho é assim. Quanto mais eu busco a Deus, eu cumpro a minha missão, menos eu desejo essas outras coisas. Deus pode me dar, eu vou ficar grato pelas bênçãos materiais que Ele vai me dar. Mas o Evangelho verdadeiro é aquilo que Paulo diz, que ele diz assim, ó, pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Tem um outro texto que Paulo ele diz assim, olha, todas as coisas que eu valorizava, todas as coisas que eu considerava importantes, agora elas são para mim como esterco. Pense você aí numa coisa material, não é daqui desse mundo, que você considera importante. Pense em como isso aí pode se tornar inútil para você. À medida que nós conhecemos a Cristo, temos intimidade com Ele, isso realmente acontece. O sonho de uma carreira se torna não mais aquele sonho. Se Deus me der isso, se Deus me abençoar, que seja. Eu lembro que eu tinha tudo para ter uma carreira jurídica, né? Passei no vestibular, passei em concursos. E eu consegui, graças a Deus, Deus me abençoou e eu realmente tinha facilidade de passar em concurso. Só que aí, depois de uma frustração, Deus falou comigo e Deus disse assim, eu não quero para você isso aí que você está sonhando, não. Eu tenho uma coisa melhor para você. E aí eu lembro que eu relutei muito. Quando eu fazia o seminário, eu continuava fazendo um monte de concurso. Que eu estava tentando levar duas coisas. O sucesso profissional e o chamado ministerial.
Chegou um dia que eu disse assim, não, Senhor, eu vou abrir mão disso mesmo. Eu vou seguir realmente só o que o Senhor quer. Isso aqui está concorrendo com o chamado que o Senhor tem para mim. E eu lembro até que eu tomei uma decisão e disse assim, eu vou suspender a minha OAB, porque eu não vou seguir nessa carreira que eu tenho. E eu lembro que depois, um tempo depois que eu tomei essa decisão de entregar para Deus, disse, Senhor, o Senhor me chamou, isso aqui, seja o que o Senhor quiser. Aí Deus me chamaram num concurso que eu tinha feito, até para advogado, é um concurso que eu estou hoje. E eu disse assim, não, Senhor, mas eu não já tinha aberto mãos, não entreguei para Ti? Mas o Senhor disse assim, não, eu tenho um propósito para isso aí. E aí eu estou lá até hoje. Mas, graças a Deus é que eu digo assim, Senhor, o Senhor tem alguma coisa, algum propósito para esse lugar que eu estou aqui. Eu quero fazer a diferença onde eu estou, trabalhando. Mas eu sei que o Teu chamado, que a razão da minha vida que o Senhor me deu foi o Teu Evangelho, foi viver para Te glorificar. E é tão bom você não se sentir preso a essas coisas, que Deus vai lhe dando, mas você não se sente insatisfeito quando Ele não lhe dá. Você não se sente infeliz quando Ele não lhe dá. Porque aquele desejo desesperado para ter isso, não existe mais na sua vida. Esse é o Evangelho. É viver sem buscar as coisas desse mundo desesperadamente. É entregar para Deus, deixar que Deus vai sustentar e vai nos dar segundo o que Ele quiser. Aqui na IBR a gente costuma dizer que nós somos uma igreja missionária, né? Nós temos congregações, nós investimos nessas congregações, nós temos obreiros, nós investimos em missões. 10% de todas as entradas da nossa igreja, elas vão para o plano cooperativo, que é isso mesmo, né, irmão Fernando? 10%, que é para apoiar os trabalhos da nossa convenção. Nós apoiamos missionários. E nós somos uma igreja, sim, uma igreja missionária. Mas o que eu pergunto para você é se você é um cristão missionário. Isso é bem diferente. Você pode estar no meio da multidão e concordando com o que a igreja está fazendo, mas você mesmo não fazer o mesmo. Você mesmo não cumpriu o seu chamado. E aí, para a gente finalizar, às vezes a gente pode ter aquela visão pequena, quando a gente diz assim, não, mas nós somos uma igreja grande, nós alcançamos muitas pessoas, nós já estamos cumprindo a nossa missão. Pense comigo, nós temos cerca de 500 pessoas, talvez um pouco mais, que estão na nossa igreja, entre membros e congregados. 500. Aí você olha para Teresina, nós temos quase 900 mil pessoas. A maioria não tiveram encontro com Cristo. Piauí, 2 milhões, mais de 2 milhões de pessoas. Brasil, muito mais. Se você vai para o exterior do país, do mundo, do nosso país, do mundo, no Oriente Médio, no Extremo Oriente, tem milhões de pessoas que nunca ouviram a palavra de Jesus Cristo, que precisam conhecer a Ele. E Jesus, Ele disse assim, faça discípulo aí no seu bairro, aí na sua cidade, aí no seu país, mas faça discípulo também até os confins da terra. Discípulos de todas as nações. E aí quando a gente entende que existe bilhões de pessoas que precisam conhecer a Deus, nós entendemos isso, nós também entendemos quando Jesus disse assim, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos, né? Realmente é muita colheita para poucos trabalhadores. Embora a obra seja grande, ela é possível de ser concretizada. Se cada cristão aqui presente hoje se decidir por investir na vida de pessoas para ganhar uma pessoa para Cristo, digamos que no final do ano você consiga isso, daqui a um ano, nós seremos 1000 pessoas. Se essas 1000 pessoas
se dedicarem a ganhar uma pessoa, nós seremos 2.000 no segundo ano. No terceiro ano, 4.000, ao crescimento exponencial, 8.000, 16, 32, 64, 128.000. Não existe limite, não existe tarefa impossível, quando cada cristão, cada discípulo decide fazer mais um discípulo. Dependendo de Deus, batalhando em oração, porque fazer discípulo, ganhar pessoas para Cristo é uma batalha espiritual, a oração é essencial. Nós podemos celebrar, nos alegrar com centenas e milhares de pessoas que podem ser alcançadas para Cristo. A começar com vocês aqui, com cada um de nós. Não existe limite. E a tarefa difícil de ser concluída, impossível talvez, ela se torna possível, se nós nos dedicarmos. Eu queria que você pensasse sobre isso essa semana, sobre como você pode mudar a sua vida para você se tornar um discípulo que faz discípulos. Não comece pensando em ganhar muitos. Os conselhos aí dos coach ou dos livros que ajudam você a organizar a sua vida, a estabelecer metas, ele diz, primeiro estabeleça metas possíveis. Comece aos poucos, mas não pare, continue, né? E é exatamente isso. Pense em 3 pessoas da sua vida hoje, que precisam conhecer a Cristo. Coloque o nome delas no papel, comece a orar por elas. Ore aí por essas pessoas por um mês. Toda vez que você for orar, você ora por ela. Eu lhe garanto que na primeira semana já vai aparecer uma oportunidade de você pregar para ela, de você testemunhar para ela, de você abençoar ela, de você demonstrar amor por ela. Faça esse teste aí, como você vai ver como é mais simples do que a gente costuma imaginar.